irmãos estejam com as suas Bíblias em mãos, né, para a gente manuseá-las, né, para depois entrar realmente nos objetivos da nossa lição de hoje. Romanos, capítulo 15, versículo 16. Eu peço para o irmão Humberto ligar seu microfone e fazer essa leitura. Romanos 15, verso 16. Ok, só um minutinho que eu estou abrindo, já vou abrir 15. Amém. Amém. Pode ler, irmão. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Amém, irmão. E ainda no capítulo 16, versículo 19, eu vou ler aqui, para a gente. Vou ler aqui o texto áureo, capítulo 16, versículo 19 de Romanos. Aí diz assim: quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Vamos fazer uma oração, né? Na início, agora, realmente, a entrar realmente na escola. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te dou pela oportunidade que o Senhor está me concedendo de, mais uma vez, trazer a tua mensagem através da Escola Bíblica Dominical. Aprender também mais da tua palavra. Abençoa, Senhor, cada representado esta manhã. Abençoa nosso pastor, sua família. Abençoa todos nós, Senhor. Esta é minha oração com perdão do nosso pecado, em nome de Jesus, aquele que sempre. Amém. Vamos aos objetivos da nossa lição de hoje. Compreender o que é unidade. Unidade a gente entende, né, no momento, né, que é algo que a importância da unidade, porque se realmente não houver unidade, como é que a igreja vai para frente? Nada vai para frente se não houver a união. Unidade é união. Alguém já disse que a união faz a força. Se a gente não tiver unido, né, sempre vai ser vencido, principalmente pelo inimigo, né? O inimigo está aí, né, ao nosso derredor, como diz a palavra, procurando alguém a quem possa tragar, né? E se a gente está só, está desunido, que é justamente isso que o inimigo quer, a desunião, então seja a igreja, seja uma empresa, se não tiver essa união, a tendência é acabar. E assim com a igreja, né? Outro ponto, a gente deve saber, compreender que a obediência, que implica submissão completa a Cristo, é a face mais visível dos discípulos, né? A palavra de Deus diz que, no livro de Isaías, capítulo 1, diz que obedecer é melhor que sacrificar. A gente observa ali que o povo de Israel sacrificava muito, mas não obedecia a Deus. E Deus disse que não estava mais suportando aquele sacrifício. Então, está lá, né? Que obedecer é melhor do que sacrificar. E então nós observamos que devemos justamente compreender, né? Ter essa compreensão sobre a obediência a Cristo e submeter-se completamente a Ele, né? Porque Ele é o cabeça da igreja e nós somos seu corpo. Então, se nós obedecemos a Cristo, com certeza tudo vai correr bem nas nossas vidas, né? Outro ponto, exercitar os conselhos de Paulo acerca do discipulado cristão, né? Paulo ele ali, né? Vamos que Paulo ele orientou os irmãos ali, né? Nas igrejas que chegou, ele chegava, né? Orientava sempre os irmãos a exercitar esse discipulado cristão, né? Vemos ali a reunião das igrejas, vemos ali quando 1 Coríntios estava com problema ali, os irmãos fazendo as coisas totalmente contrárias àquilo que mandava a sã doutrina, e Paulo chegou ali, já na segunda Coríntios, você já observa ali a igreja totalmente mudada, com os conselhos de Paulo, né? É assim que nós devemos também exercitar nosso conselho acerca do discipulado cristão, né? Seguir a palavra de Deus. Aí são os objetivos.
Um minutinho para a gente passar para outra parte. Outro ponto, meu irmão. É o momento de apresentação da atividade do suplemento, né? Aqui a gente tem algumas perguntas, né? Eu vou fazer assim, pergunta individualizada por causa da... para não haver aquela microfonia, a gente não entender nada, né? Vou assim, indicar o irmão fulano, que vai responder essa pergunta. O que é que você acha? Primeiro, as características de uma igreja que exercita o verdadeiro discipulado cristão. Quais são a característica dessa igreja? Eu perguntava assim, por exemplo, para a irmã Vera. A irmã Vera, o que é que a irmã acha assim? Que característica a igreja deve ter para exercitar o verdadeiro discipulado cristão? O que é que a irmã entende aí que a irmã podia compartilhar conosco? Irmã Vera? Irmã Vera? Está ouvindo? Estou, irmã. É as características, né, de uma igreja. É que a irmã, assim, me cite uma característica da verdadeira igreja, assim, que exercita o verdadeiro discipulado cristão. Me diga só uma característica. Eu acho que é testemunhar dele, né? Testemunhar do que Jesus tem feito nas nossas vidas, né? Eu acho que deve ser uma das características. Tem várias, mas eu acho que a gente testemunhar, seguir a ele, andar com ele e sempre obedecer. E a gente tem que testemunhar, né, aos outros aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu sim, é verdade. Amém? A irmã tem como testemunho, né? Testemunho cristão, né? Com certeza. Eu quero agora fazer a pergunta para outra irmã. Irmã Meire, me cita uma característica, minha irmã, do verdadeiro discipulado cristão que a igreja deve ter. A irmã disse que era justamente, né, o testemunho. E a irmã? O que é que a irmã acha? Me cite mais uma característica, irmã Meire. É amor, assim, a gente unir, ajudar o outro. Ter amor, assim, tá me ouvindo? Tá bem baixo, irmã. Que tá bem baixinho, irmã. Ah, pois não sei não, então estou com o microfone ligado. Eu estou dizendo que uma característica que a igreja deve ter é um amor um com os outros. Amor ao Amor com próximo. os O outros. amor com os outros, né? Certo. É. Também, mas uma característica principal, né? Se não existir o amor, realmente, né, a igreja não vai para frente, né? É como se não existir o testemunho, também a igreja não pode ir para frente. Vou perguntar ao outro irmão Humberto, me diga outra característica, meu irmão. Eu acho que tem N características que a igreja pode exercitar, né? O verdadeiro discipulado cristão, né? Irmão Humberto, o que o irmão acha? Me cite uma também. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Acho que uma característica também da igreja é a união dos irmãos. A união, A né? união dos irmãos. A união É da verdade. igreja, dos irmãos, perante uns aos outros, para que assim a gente conheça mais profunda a palavra do Senhor. Amém? Amém, irmão. Irmão João Duarte, podia me citar uma característica também da igreja, meu irmão? Verdadeiro, para que ela exercite o verdadeiro discipulado? Irmão João Duarte, Bom dia, irmãos. bom Eu dia. acredito o seguinte, para que a igreja faça isso, Pode falar, irmão. é uma igreja que está em constante oração, entendeu? Devemos Hum, orar bastante para nos prepararmos para esse trabalho, é certo? importante também. Sem oração é impossível, né? Impossível. É o ponto principal, né? Quer dizer, como já disse alguém, né? É muita oração, muito poder, pouco poder e nenhuma oração, nenhum poder, né? Quer dizer, sem a presença de Deus, né? Através da oração é impossível, né? Fazer até o trabalho dele, né? Às vezes a gente quer fazer o trabalho assim de forma aleatória, mas tem que ter a ajuda de Deus, né? O que Jesus disse? Sem mim nada podeis fazer. Né? Então a gente tem que ter justamente
a ajuda de Deus para poder fazer o próprio trabalho de Deus, né? Eu gostaria também de ouvir a irmã Cláudia, que pudesse a irmã também dar a sua opinião com relação ao verdadeiro discipulado cristão, né? O que a igreja deve fazer para que esse verdadeiro discipulado cristão ele tenha frutos. Irmã Cláudia. Eu acho que a leitura da Bíblia, né? Para que a gente tenha direção, para testemunhar, para orar também. A leitura da Bíblia eu acho importante uma dessas características. Com certeza, porque como é que nós vamos exercitar esse discipulado cristão? Ensinar para outros se a gente não tiver o conhecimento da palavra, né? O principal ponto é você ter conhecimento da palavra. Porque se você não conhece, se a pessoa lhe faz uma pergunta a respeito da palavra de Deus, sobre Jesus, como você deve provar, como é que você vai provar se você não tiver conhecimento da palavra? Também outra característica do verdadeiro discipulado cristão que a igreja deve ter é conhecimento da palavra de Deus, né? Estudar como a gente está fazendo agora. Estamos aprendendo um com o outro. Irmã Juliana, poderia me falar também, irmã, a respeito? É o cuidado, né, com os irmãos e com esse cuidado, com o estudo da palavra, com a nossa unidade, né, fazermos o nosso ID, né, a nossa grande comissão, a evangelização para os nossos vizinhos. E para a gente fazer isso, a gente precisa estar estudando a palavra. Então, uma outra característica do discipulado que eu vejo também importante é o ensinar. É nós buscarmos conhecer a palavra de Deus e ensinar. É verdade, porque se não houver, né, a gente... É como num curso, como eu sempre falo, né? Você vai para uma universidade, você vai aprender algo, ou medicina, ou qualquer curso. Mas você está aprendendo as teorias, depois você vai dar a prática. Porque se não tiver a prática, não adiantou nada você fazer aquele curso. Então, muito bem, né? Ainda vou perguntar a outros irmãos, Nivaldira, qual o verdadeiro, né, assim, uma das características, né, do verdadeiro discipulado cristão que a igreja deve ter? Manivaldira. Sim, a irmã Juliana falou, né, a questão da gente estar constantemente estudando, né, porque para a gente poder discipular alguém, a gente tem que ter segurança naquilo que a gente vai transmitir, né, porque até a gente já comentou que às vezes a gente vai evangelizar uma pessoa e tem pessoas que mesmo sem ter, assim, vínculo com a igreja, elas estudam a Bíblia, né, então a gente tem a questão de estudar para transmitir, o cuidado que a gente também vai ter, a atenção, né? Porque, tipo, como a gente vai, querendo falar assim, um bebezinho na fé, né? Um irmão novo convertido, principalmente se a gente o levou para a igreja. E a gente foi, assim, participou daquela, tipo, foi o pai na fé que chama daquela pessoa, a gente vai dar um acompanhamento todo especial, né? Aquela pessoa, né? Ela vai ter um momento de dúvidas, aí a gente tem que estar, assim, firme mesmo e sabendo mesmo o que vai transmitir para essa pessoa, para acompanhar e transmitir aquilo que a gente já, uma vez que a gente já veio, já foi discipulado por alguém, vai transmitir já para outra pessoa. É verdade. Justamente é isso que nós estamos fazendo, né? Todas as manhãs, né, de domingo, aprendendo justamente mais da palavra de Deus, né? Porque como o pastor falou no domingo passado, né, a gente não sabe demais. Ninguém nunca sabe demais da palavra. Por mais que você lê a Bíblia o ano todo, entra outro ano você lê, mas como é que se diz? É um mar, né? É infindável. Você não consegue mais de sabedoria, quanto mais você adentra, mais você vai descobrir mais coisas e vai, nunca para de descobrir. Um versículo só você consegue fazer ele versículo e ainda não termina nunca. Queria ouvir nosso irmão Pedro, né? Qual é a opinião dele também sobre esse assunto? A minha opinião é que os irmãos eles ficam mais comprometidos com a igreja e com Deus, principalmente. Compromisso, né? Justamente, é importante também o compromisso, porque e com Deus, né? Quando a gente se fala em compromisso, não é com ninguém, né? Com Deus. Porque quando nós, no momento que a gente aceita o Cristo como Salvador, está se comprometendo com Ele em todas e qualquer atividade que haja, né? E com certeza, né? Ele nos dá o dom do Espírito
e também os demais dons para a gente exercitar, né, seu trabalho na igreja, né? Cada um tem um dom ou mais de um, né? Só descobrir e colocá-lo em prática. Porque não adianta eu descobrir meu dom e guardar. Aí não vai fazer efeito nenhum. Quer dizer, a igreja está precisando daquele determinado dom e eu tenho, não uso. Aí não vai adiantar, né? Queria ouvir o pastor também. Os irmãos não deixaram nem mais nada para eu falar, né? Falou quase tudo já. Fiquei em situação complicada agora, viu, irmão Freire? Mas é exatamente isso. Essa junção de tudo isso que os irmãos falaram, né? E principalmente o que alguém falou aí, né, sobre o amor, né, para com o outro, né? Eu creio que talvez seja essa a maior característica de uma igreja, né, que quer exercer o discipulado cristão, né? É o amor para com o próximo. Se eu amo a Deus, é por isso que eu sou discípulo de Cristo, então eu tenho que cumprir em minha vida o segundo mandamento de Cristo, né, que é amar o próximo como a mim mesmo. É verdade. É isso, meu irmão. A gente viu, né, que de uma palavra tem N coisas, né, que a igreja pode exercitar o verdadeiro discipulado, né? A gente viu, né? Porque sem essas características, jamais a igreja vai para frente. Se houver o rompimento desse elo, é como uma corrente, né? Se essa corrente for quebrada, acabou-se. O que a palavra de Deus diz? É bom dois do que um. Né? Porque se um cai, o outro levanta. Quer dizer, tem que estar ali unido. Porque se esse elo quebrar, acabou. Não tem como ir para frente. Alfredo, Pois não, irmão. João? uma das grandes características da igreja primitiva era exatamente o amor que chegava ao ponto daqueles que não eram cristãos, via tanto amor nos irmãos que chegava a dizer assim, vede como eles se amam, né? Então, Isso. essa Aí, né? maior característica é o amor que deve existir entre nós na igreja para poder fazermos o trabalho do Senhor. Tem N's, né? É difícil a gente definir todas que está escrito, porque a gente vê que eles tinham tudo em comum. Ninguém dizia isso aqui é meu, isso aqui é de fulano, não. Todos em comum, todos de um só. Romanos 16, 19 está escrito aqui, né? Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Foi o texto que eu já tinha lido. Por isso estou muito alegre, né? Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal, né? Recomendação paulina, né? A gente tem que estar atento a tudo isso, né? Porque realmente a palavra de Deus, né? Ela sempre está nos orientando. O discípulo e o desafio da unidade cristã, né? Está em Romanos 15, de 1 a 13, né? Vamos ver, né? Romanos capítulo 15, de 1 a 13. Eu vou ler aqui porque, rapidamente, né? Porque a gente sabe que esse aplicativo, né? Ele é muito corrido, né? Eu vou ler aqui rapidamente para a gente entrar mais outro ponto para a gente discutir e refletir no que vai ser perguntado. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-nos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios, e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai os gentios com o seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. Outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá. E naquele que se levantar para reger os gentios,
os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Meus irmãos, temos aqui, né, algumas coisas para nós refletirmos ainda, né? Viver em comunidade é difícil, meus irmãos. Muitas vezes esse envolvimento de comum acordo, às vezes, é quebrado. O que fazer em meio às diferenças? Eu queria que o irmão Humberto falasse para mim. A gente sabe que viver no meio da comunidade, das pessoas, dos vizinhos, né? Cada um pensa de um modo diferente, cada um age de um modo diferente. O que a gente deve fazer em meio a essa diferença, como discípulo de Cristo? Irmão Humberto. Para mim, a diferença é que a gente tem que mostrar a eles o verdadeiro conhecimento de Deus. Buscar na Bíblia os estudos praticados, né? Durante as EBDs, durante os cultos, e mostrar e buscar na Bíblia verdadeiramente o ensino, mostrar a palavra de Deus, e a diferença que há é que o Deus que a gente serve e o que está escrito verdadeiramente na Bíblia. Então, a diferença para mim é que possamos assim mostrar um Deus a eles, um Deus verdadeiro e fiel. Amém? Amém. No caso, é pregar para ele realmente, né, a mensagem da palavra de Deus, né? Aquilo que Jesus fez, né, por todos nós, né? E para que ele também venha ter esse encontro, o aceitando como Senhor e Salvador da sua vida também. Ele vai ver a diferença na vida. Oi? O principal que eu quero deixar claro é mostrar a ele verdadeiramente o que está escrito na Bíblia, e não desviar a palavra que não está escrito na Bíblia, né? Porque não podemos tirar sequer uma vírgula da Bíblia. Não inventar, né? Não inventar palavras que não existem, nem promessas que Deus não fez, né? Como muitos fazem por aí, né? Mas sim pregar a verdadeira palavra de Deus, né? A sua essência, né? Para que as pessoas também venham a ter esse encontro com Jesus. Né? Certo, irmão. Eu queria que outro irmão respondesse também o que fazer em meio a essas diferenças. A gente sabe que realmente, né, a comunidade os princípios são totalmente diferentes dos nossos. Mas o que fazer em meio a essas diferenças? Até às vezes dentro de casa, né? Apenas somente nós somos discípulos de Cristo. E parentes às vezes não são, totalmente diferente, né? O que fazer em meio a essa diferença? Quem poderia me responder? Que cada irmão responda assim de um após o outro, não ligasse os microfones de uma vez só. Quando um terminasse, o outro pudesse responder. O que fazer em meio a essa diferença? Quem poderia... Irmão Cláudio, Oi, irmão, eu acho que é amar, né? Eu acho que disseram várias características de início, mas o primeiro é o amor. Amar o irmão com os seus defeitos, com as suas qualidades, né? Porque muitas vezes a gente olha para a direita e para a esquerda e se desvia, né? Do que realmente a gente quer que essa pessoa conheça a Deus, né? Então a gente tem que olhar para o foco, que é Deus, né? E amar esse irmão da forma que ele é. Eu acho que o principal é o amor, para aceitar. Está travando, irmão. Palavra, mas o amor, né, de aceitar o irmão como ele é. Porque no decorrer da caminhada dele, eita, tá travando? Não, tá normal. Melhorou agora? Melhorou. Melhorou? Não, pode falar, tá bom, tá normal. Agora, eu estava falando que seria a questão do amor, o amor ao próximo. Assim, amar o irmão com os seus defeitos e com as suas qualidades, né? Porque muitas vezes a gente olha e a gente deixa de amar o irmão, né? E a gente sabe quando a gente tem que olhar para o foco que é Jesus. E amar o irmão do jeito que ele é, né? Com os defeitos e com as qualidades, né? Nessa caminhada, você vai transformando os defeitos dele, né? A partir do momento que ele começa a conhecer a Cristo. É o período chamado santificação, né? É aquele quando Deus vai trabalhando na vida do irmão e vai modificando, né? Tirando aquelas coisas que não agradam a Deus, né? Outro irmão quer fazer mais também, quer dar sua opinião, como você deve viver em meio a essa diferença? Algum irmão quer falar?
Mais algum irmão? Agora outra pergunta. Como discípulo de Cristo, você soma ou divide? Você soma, né? Quer dizer, você faz com que a união exista ou você faz com que as coisas se dividam, tanto familiares ou na igreja, assim, você divide? Como discípulo de Cristo, você soma ou divide? Quem poderia me responder essa pergunta? Eu quero falar. Pode falar, Assim, Nivaldo. quando fala assim, principalmente entre família, né? Que acho que a maior dificuldade é a gente lidar com, principalmente aqueles que a gente convive, né? Aceitar, como a Cláudia falou, e amar as diferenças, né? Então, a gente como cristão, tem momento que a gente, assim, falta até às vezes um pouco de paciência, sabedoria, que acho que é a base de tudo, né? Mas se a gente, como um bom cristão, praticando o amor, a paciência e buscando, principalmente buscando da sabedoria do Senhor, porque não é fácil, né? Eu digo por experiência própria, lidar com pessoas que não são do mesmo meio e às vezes ouvir muita coisa e às vezes calar, né? Calar acho que é a melhor forma de você pedir a Deus que naquele momento o Espírito Santo, né, do Senhor lhe cale, para você tentar de uma forma mostrar e dar o exemplo de um verdadeiro cristão e do verdadeiro demonstrar o amor. Mesmo que a gente, às vezes, seja ferido, né? Perdoar, mesmo que não esteja gente que às vezes a gente diz, não, porque me ofendeu, eu não vou perdoar. Eu acho que se a gente também não perdoa, a gente não vai estar mostrando, né? Demonstrando esse amor. É verdade. É porque não é fácil, né, conviver com o ser humano. Então, onde tem ser humano tem problema. Mas tem que ser, né? A gente tem que, como cristão, tem justamente ali, como a palavra de Deus fala, né? Que a gente tem que, como Deus mesmo diz, Deus não é Deus de confusão, né? Enquanto depender de nós, tenhamos paz com todos os homens, né? Com todas as pessoas ao nosso redor, né? Sejam familiares, ou colegas de trabalho, ou alguém de estar assim na rua, né? Que a gente encontra, que gosta de problema, causar problemas, né? A gente tem que manter a calma, né? Paciência. Alfredo. Pois não, irmão? Pode falar, irmão João. Devemos sempre estar aprendendo com Jesus, né? Com os seus ensinamentos. Com uma certeza. Uma coisa que ele disse, bem-aventurados pacificadores, né? Bem felizes os pacificadores. Então, nós, como cristãos, nós devemos sempre estar promovendo a paz, o amor, a união entre as pessoas, né? Sempre fazendo isso. Então, devemos estar preparados para promover a paz, né? É verdade. Então, devemos ser pacificadores, certo? Com certeza. Continuando, meus irmãos. Algum irmão quer mais comentar alguma coisa a respeito, meu irmão, desse ponto que a gente viu? Então vamos prosseguir. O discípulo e o exercício da mútua responsabilidade. Romanos 15, versículo 14. Né? Eu gostaria de pedir para a irmã Vera fazer essa leitura. Romanos 15, verso 14. Está ouvindo, irmão Fredo? Com certeza, irmã, pode falar. Romanos 15, 14, né? Isso. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, o vosso respeito de que estáis possuídos da bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos a demonstrardes uns aos outros. Amém. Amém. Suportar uns aos outros resulta da mútua responsabilidade entre nós, seus discípulos, para que cuidemos uns dos outros nas necessidades. Né? Vemos aqui, meus irmãos, que é uma responsabilidade nossa, né? Suportar uns aos outros. Já pensou? Suportar aquele irmão cabuloso, aquele irmão chato, aí tem que suportar, né? Porque resulta da mútua responsabilidade entre nós. Suportar em amor, né? Como Paulo diz, né? Suportar em amor. Foi citado anteriormente, né? Os irmãos falaram em amor. Justamente, sem amor não tem como.
Não tem como. E então, se a gente não tiver esse amor de Cristo, né? Essa mudança realmente que Cristo faz nas nossas vidas, fica impossível a gente suportar. Porque se for através do velho homem, não tem como não. O velho homem é como o tempo do talião, a lei do talião, que era olho por olho, dentro por dentro, né? Dentro por dentro. Mas quando Cristo começa a trabalhar em nós, que a gente deixa de trabalhar em nós, então a gente vê as coisas totalmente diferentes. Mesmo que aquela pessoa esteja ali, seja uma pessoa chata, como assim dessa maneira, mas como a palavra diz, né? Suportar uns aos outros em amor, né? Que exemplo podemos dar da responsabilidade mútua no discipulado cristão? Você poderia me falar, que exemplo podemos dar acerca dessa responsabilidade mútua no discipulado cristão? Qual irmão poderia me falar? Um exemplo dessa responsabilidade no discipulado cristão. Nós devemos ter. Quando fala assim, cuidar, né? No cuidado, como eu já comentei, né? Se a gente está acompanhando e discipulando uma pessoa, a gente também está cuidando, né? Mesmo que a gente veja que essa pessoa é meio difícil de lidar, mas a gente tem que ter o cuidado para que ele perceba e vai amadurecendo. Às vezes essa pessoa nunca recebeu um cuidado assim, de alguém, por isso que também não pode transmitir. Acho que a reciprocidade acontece dessa forma. Se você está sendo cuidado, daí você também vai ter cuidado com outras pessoas. É verdade. Você tem que ver também, né? Ser um bom ouvinte. A palavra de Deus ela é tranquila, é clara. Tem toda a orientação para a gente ser um bom discípulo e ter essa responsabilidade mútua com os demais, com as demais pessoas. Não só os cristãos entre si, né? Mas com os de fora também. Porque é através das nossas atitudes que a gente pode trazer os de fora para dentro da igreja. Por exemplo, o que é que Tiago diz, né? Pronto para ouvir, né? Ser um bom ouvinte. De repente, uma pessoa lá fora está precisando de desabafar. E você é um bom ouvinte, você já ganha aquela pessoa. Você já pode convidá-la, né? Vamos para a nossa igreja, né? Fazer uma visita. Já é um ponto de partida, né? Então, a gente observa, tem N coisas que a gente pode aplicar, não só para os de dentro da comunidade, mas como os de fora também, para trazer essa pessoa, né, justamente para os pés de Cristo. Algum irmão quer falar ainda sobre esse ponto, meu irmão? Acerca da responsabilidade mútua do discípulo cristão, é uma responsabilidade uns com os outros. É que a palavra de Deus diz, orai uns pelos outros para serem sarados. Tá? Tiago fala sobre isso, né? Orar uns pelos outros, quer dizer, está, como é que se diz, preocupado um com o outro. Preocupado um com o outro, né? Ali na comunidade. Porque se dentro da comunidade, da igreja, não houver essa união, lá fora é mais difícil, né? O de fora, como é que os de fora vão ver? Um exemplo, a igreja de Atos. Eles estavam tão em comum ali, tão ligados entre si, em amor, né, ajudando um ao outro, que diz que Deus acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Eu acredito assim, que as pessoas iam lá para ver o que estava acontecendo e ficavam. Né? A gente não vê ali dizendo que os discípulos estavam pregando, mas não. A união era tão grande ali entre eles que as pessoas chegavam e começavam a ouvir as mensagens e ver, né, o procedimento deles ali e ficavam. É como na nossa igreja, as pessoas vão visitar, né, quando vê ali os irmãos, né, se cumprimentando, né, após o culto, tudo. Uma pessoa que fica, porque vê a união da igreja, é isso. É isso que é realmente o verdadeiro discipulado cristão, né? Essa união com que as pessoas, né, fiquem ali, né? Porque quer experimentar também aquela tranquilidade, aquela paz, né? Saber o que está acontecendo. A outra pergunta, meus irmãos. Você já recebeu um conselho que fez toda a diferença em sua vida? Os irmãos já receberam algum conselho que fez toda a diferença na sua vida? De repente você está assim, indeciso em alguma área da sua vida, e alguém chegou para você, lhe aconselhou, assim, e fez uma grande diferença aquele conselho daquela pessoa. E aí? A palavra de Deus diz, né, que fala sobre os conselheiros, está lá em Provérbios, está recheado, né, ali fala sobre conselheiros. E o que é que os irmãos podem falar a respeito sobre isso? Você já recebeu
um conselho que fez toda a diferença em sua vida? Se você recebeu esse conselho, compartilhe conosco agora. Ninguém nunca foi aconselhado? É assim, sempre a gente tem aquelas fases, aqueles momentos, né, que a gente, principalmente quando é mais novo, que não tem aquela firmeza, né, aquela, às vezes, de fato, que quer, né, passa por um momento de conflito na juventude, principalmente, que você vê muita coisa lá fora, oferecer muita diversidade para os jovens, principalmente, e a pessoa fica meio que, tipo, com o pé, tipo, meio que em cima do muro, né, mas eu sempre busquei ouvir, né? Principalmente a minha mãe, que é assim, eu cresci na igreja e tudo, e sempre ela disse assim, a gente pode até tentar conhecer como é lá fora, mas a partir do momento que você vê que não é aquilo que você imagina, você vai querer voltar e se voltar mais para Deus. Então, assim, eu absorvi muito isso. Em alguns momentos que eu tentei até sair, eu pensei, disse, não, de fato é isso que Deus quer para mim. Então, eu vou deixar de querer buscar a Deus para ir buscar outros deuses lá fora. Amém. Algum irmão quer mais compartilhar, meu irmão, sobre isso? Se você já recebeu um conselho que fez toda a diferença na sua vida? Irmão, Pois não, Humberto? a gente também, falando aí, pegando um pouco da palavra da irmã Nivaldira, eu acho que todos nós recebemos conselho, em especial, dos nossos pais, né? Eu já recebi inúmeros conselhos dos meus pais, e principal da minha mãe. Então, o importante é que acredito que não segui todos, mas muitos deles, né, aconselhado pela minha mãe em especial, segui, graças a Deus, principalmente ser a pessoa que hoje sou, né? Em especial, primeiro a Deus e segundo minha mãe, por me dar conselhos e não andar nos caminhos do errado, nos caminhos do mal. Convivi muito com pessoas erradas, mas graças a Deus seguir a risca o conselho de minha mãe. Então, quero deixar claro que o conselho da minha mãe foi o melhor e vai ser sempre. Amém? Amém. Que a gente observa que nenhum pai vai querer, nenhuma mãe, nenhum pai vai querer que o filho, né? Como é que se diz? Se prejudiquem, né? Por falta de um conselho. Mas vai ver que acontece que os filhos não querem seguir. O pai diz, rapaz, não faça isso, mas ele quer. Então a pessoa deixa à vontade. É como Deus, né? Deus está sempre nos aconselhando. A palavra de Deus está mostrando sempre o caminho correto, a gente andar, mas muitas vezes a gente não quer. É que a palavra que Deus diz, né? Hoje te apresenta a vida e a morte, escolhe, porém, a vida. Mas muitas vezes as pessoas não querem, querem seguir o caminho da morte. Então, Deus deixa à vontade, né? Como o livre-arbítrio. A pessoa está mostrando o caminho, olha, siga, ainda mais orienta, né? Siga a vida. Mas a pessoa, não, eu quero seguir o outro caminho, a morte. Então, é a decisão da pessoa. É bem assim os pais. Vem orienta o filho, né? A filha, os pais orientam, mas a pessoa não quer. Como eu vi um caso certa feita na televisão, de uma moça que foi, os pais sempre diziam, é do meio daquelas pessoas que usam drogas, essas coisas. Ela não deu ouvido ao pai, nem a mãe. Aí certo dia estavam juntos, ela e os colegas, a polícia apontou, os caras correram e ficou ela com as drogas lá. Ela mesmo que falou na televisão, ela assumiu tudo aquilo para não morrer. Não entregou os caras, disse, a droga é minha, para não morrer. Porque os caras iam matá-la se ela entregasse os caras. Então ela estava presa sem ter nada a ver. Mas ela disse, meus pais e minha mãe sempre me aconselharam, eu que não ouvi. Então a gente vê, né? E o conselho é bom, que a palavra de Deus está demonstrando, né? Principalmente em Provérbios, está ali mostrando vários conselhos, né? E se a gente colocar em prática, vamos ser felizes, com certeza, porque é a palavra de Deus. E Deus está sempre pronto para nos orientar, né? Mas algum irmão quer falar sobre esse ponto, meu irmão? Irmão Alfredo,
O quinto mandamento, né, dos 10 mandamentos, fala exatamente isso, né? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue, né, os seus dias na terra. Às vezes a gente diz, eu honro a Deus, mas não honro o pai nem honro a mãe. Então, existe um versículo, não sei se é um versículo mesmo, não estou lembrado agora, mas que fala assim, como é que eu vou honrar a Deus, né? Como é que eu vou respeitar a Deus que eu não vejo e não respeito aqueles que estão mais próximos de mim, a minha autoridade mais próxima, que é meu pai e minha mãe. O que o irmão Humberto falou, esse testemunho dele é fantástico, porque mesmo ele ter passado vários anos na sua vida, não num caminho do Senhor diretamente, né, mas indiretamente ele estava obedecendo a sua mãe e honrando sua mãe, ele está honrando também ao Senhor. Então, quem honra o seu pai, quem honra a sua mãe, não está longe dos caminhos do Senhor. Só não está diretamente, né, quando não está na igreja, mas quando está, melhor ainda, tá? Então, é algo que a gente tem que refletir sempre, né? Até nós mesmos, né? Eu já não tenho mais pai nem mãe presente, né? Mas enquanto estávamos presentes, ele foi honrado naquilo que foi possível. Outro detalhe, meus irmãos, olha só. Eu recebi aqui um aviso que a reunião vai ser finalizada. Então, novamente, ainda falta ainda muito para a gente terminar. Eu vou derrubar de novo a reunião aqui. Irmã Samara, irmão Fredo, o slide aí, segura, né? Mantenha, vê qual o slide está aberto, porque a gente vai derrubar de novo a reunião e reabri-la de novo, tá? Infelizmente, a gente vai fazer isso, tá bom? Eu vou fechar agora a reunião, terminar a reunião, e conta até 10 para reabrir de novo, e todos presentes, temos a Késia, Meire, né, Nivaldira, Vera, Humberto, Cláudia, todos entrem de novo no mesmo link, tá? No mesmo link. Certo?